Olá, 8h16, o horário que nós escolhemos para a nossa live, quarta-feira. Hoje eu vou falar de como lidar com a perda, do ponto de vista da liderança. Então, como é de praxe, nós vamos esperar alguns minutos aqui para as pessoas poderem entrar na nossa live. Vou agradecendo aí já as pessoas que estão entrando. E o tema hoje é um pouquinho mais pesado, mas eu achei que é necessário, devido ao momento que nós estamos passando. E como eu falo de liderança, o líder não pode fugir de nenhum assunto. O líder ele precisa estar presente em todas as etapas. Então, por isso que eu acho que falar sobre como lidar com uma perda é importante. Bom, gente, como sempre a produção pede para avisar que clicar no coraçãozinho nos ajuda. Neste começo aqui, você clicar no aviãozinho e mandar aí a nossa live para algum conhecido também ajuda bastante, tá? Aguardar só mais alguns instantes para ver se a galera vai entrando na sala. Boa noite, obrigado para quem já está aqui com a gente. Então, repetindo, hoje eu vou falar como lidar com a perda, do ponto de vista da liderança, ok? Bom, a gente está num momento difícil, uma pandemia causada por um vírus que é mortal, e aí tem muita gente que perdeu muita gente. E nessa hora as técnicas de liderança elas podem ajudar de alguma maneira, né? Obrigado para as pessoas que estão entrando. Estou aguardando um pouquinho para desenvolver aí o nosso conteúdo de hoje, exatamente para dar tempo das pessoas entrarem. Lembrando que a live fica gravada, ok? Então lá no nosso Instagram depois você pode assistir ou você pode indicar para alguém. Se você gostar do conteúdo que a gente vai deixar aqui, você pode indicar para alguém assistir depois essa live. Boa noite para quem está chegando agora e para você que chegou agora. Então eu vou repetir. O tema de hoje é como lidar com a perda. E eu vou falar isso do ponto de vista da liderança. Como sempre, eu preparei aqui um roteiro, né? Vocês merecem uma preparação. Então eu preparei aqui um roteiro e eu vou discorrer sobre esse roteiro para falar sobre esse tema. E lembrando que eu sempre uso o termo na prática, nas minhas lives. Por quê? Porque eu falo de coisas que elas são mais relativas à minha vivência do que à minha leitura. Então é mais coisa da prática do que da teoria, tá? E quando a gente fala de perda, veja, do ponto de vista da liderança, se nós falamos que liderar é influenciar pessoas, esse é um bom momento para exercer a liderança, né? O líder influencia pessoas. Então, este é o momento do líder entrar em campo e liderar uma pessoa, ou liderar uma equipe, liderar um grupo de pessoas que, porventura, tenha perdido alguém, né? Como que esse líder vai se posicionar frente a uma situação de perda? Postura, atitude, exemplo. O líder pode e deve mostrar que, apesar daquela perda, a vida continua. Que se você se deixar abater, é como se você estivesse colocando a culpa na pessoa que se foi. Então, é como se
essa pessoa que não está mais ali presente fosse a culpada do que está acontecendo com você, né? E então, a hora que você assume uma postura de liderança, onde você tem uma atitude, um exemplo, e veja, claro, triste, se a perda foi por morte, um luto, claro, tudo isso dá para entender, mas não perder de vista que a vida continua. E que se essa pessoa foi, e se por acaso foi por morte, porque eu vou falar aqui que você às vezes perde pessoas por outros motivos. O tema da live é perder uma pessoa, não necessariamente para a morte. Mas digamos que seja o caso, né? Morreu uma pessoa e aí as outras pessoas que conviviam, que eram próximas, que eram familiares, entram numa tristeza profunda. É como se aquela pessoa que morresse, além dela já ter morrido, ainda carrega uma culpa, né? Ela está causando toda aquela tristeza. Ela está causando todo aquele sofrimento. E se ela tiver algum tipo de percepção, dependendo da sua religião, dependendo da sua crença, se ela estiver vendo, ela não vai ficar feliz. Vai achar que ela é a causadora daquilo. Não é? Mas veja, a gente não perde pessoas só para a morte. E eu não preparei esse conteúdo para falar de perda relacionada à morte somente. Você perde pessoas que viajam, pessoas, falando do trabalho, que se demitem, pessoas que adoecem, pessoas que viajam. Sim, e essa perda pode não ser definitiva. Nós podemos estar falando de uma perda temporária. Uma pessoa que temporariamente vai se afastar, né? Uma filha, um filho que vai estudar fora e vai ficar 4 anos fora. Como que você lida com isso? Perder alguém faz parte da vida e é essa a postura que o líder precisa adotar e passar para as pessoas ao seu redor. Perder alguém faz parte da vida. Nós não somos eternos. Os relacionamentos não são eternos. Algumas exceções. Quando eu falo relacionamentos, os relacionamentos pessoais e profissionais. E aí eu posso citar 2 exceções de relacionamentos. Por exemplo, eu tenho um casamento de 30 anos, parece que é eterno. Do ponto de vista de quem nem tem isso de idade, fala assim, nossa, eu conheço aquele casal, desde sempre eles são casados, né? E eu espero que seja um relacionamento eterno, que a gente cumpra lá a promessa até que a morte nos separe. Eu tive um vodrasto, gente. Parece engraçado, né, esse termo. Na verdade, eu nem sei direito se ele existe, mas desde que a minha avó se casou de novo, eu chamava o seu Nicola de vodrasto, né? Esse meu vodrasto, ele teve um relacionamento profissional que parecia eterno. Eu nunca conheci alguém assim. Ele trabalhou na mesma empresa a vida toda, desde jovem, primeiro e último emprego. Ele trabalhou durante 51 anos na mesma empresa, numa fábrica de móveis. Ele, quando completou 50 anos na empresa, deram um carro para ele. Na época deram um Opala Zero, que era o melhor carro que tinha na época no Brasil. Mas 51 anos. Então essa é uma exceção, né? Um relacionamento profissional que foi eterno. Ele só parou quando realmente a saúde não deixou mais ele trabalhar. Veja, as pessoas têm direito de melhorarem. Isso é uma atitude de liderança, entender que as pessoas têm o direito de melhorarem. Elas têm o direito a um novo emprego, elas têm o direito a um novo relacionamento, uma nova vida, um novo plano espiritual. Sim, aí já entra no campo da religião, depende do que você acredita, mas veja, você não acha que as pessoas têm direito ao céu?
a um outro plano espiritual, a um lugar onde ela vai ter uma vida melhor, mais plena, uma outra vida, uma vida pós-morte. Se é tão bom assim como a religião que talvez você acredite, não seria um egoísmo a gente querer que a pessoa fique aqui eternamente com você? Então, se é tão bom assim, vamos deixar a pessoa aí, né? Qual é o problema? Deixa eu ver, antes de continuar, me ajuda aqui, gente. Vocês estão ouvindo? O som tá bom? A imagem tá tranquilo? Bom, veja, quando eu falo de imagem, não adianta tentar configurar, não. É que eu sou feio assim mesmo. Não, eu digo se não tá tremida, embaçada, é isso, tá? Não tem como melhorar, a não ser que eu colocasse algum tipo de filtro. Uma hora ainda vou fazer isso. Minhas filhas sabem fazer isso, de colocar algum filtro para melhorar aqui, né? Elas falam que precisa inclusive maquiar, tirar a olheira, essas coisas. Bom, uma hora a gente vai conseguir. Então vamos continuar aqui, gente. Então veja, quando eu falo que você pode ter uma perda, não é só pela morte. Aquele relacionamento pode ter encerrado, né? E se você... Eu vejo umas coisas... Nossa, tem aparecido bastante na TV. Eu nem acho que... Não acho. Eu não tenho certeza se aumentou a quantidade do feminicídio. Mas de notícia, com certeza, aumentou. Né? É bem provável que tenha aumentado também a quantidade, por isso que estão dando bastante destaque. Mas, cara, esse negócio de matar por amor é o absurdo do absurdo, né? Então, assim... você ama aquela pessoa e ela decide que ela tem que ter uma vida melhor e aí você não permite que ela tenha um novo relacionamento. Aí você vai lá, nossa, eu te amo tanto que eu vou te matar. Poxa vida, né? Me parece isso mais transtornos psicológicos do que amor. E provavelmente é. E a minha filha talvez diria que é, né? Porque ela estuda psicologia. Mas continuando aqui no roteiro que eu preparei, veja, nós podemos ter perdas pessoais e perdas profissionais. O que seria uma perda pessoal, Sérgio? Por exemplo, morreu um familiar. A coisa complica se esse familiar que morreu, se ele for o provedor financeiro da família. Digamos que ele fosse a pessoa que traz o dinheiro para dentro de casa. E digamos que ele tivesse alguma atividade que não tem como deixar herança, não era um dinheiro guardado. Ele tinha uma atividade profissional que ele desenvolvia, tinha algum ganho, então ele era o provedor financeiro. E aí essa pessoa vai embora, né? Então, esse é um grande problema. Nessa hora precisa aparecer um líder, alguém que assume o lugar. Porque se tinha um provedor financeiro que faleceu, ou que foi embora, ou que terminou o relacionamento, terminou o casamento, e agora precisa se arrumar um outro provedor ou outros. Alguém precisa ocupar aquele espaço, né? Uma equipe pode perder um membro valioso, e aí já falando do lado profissional da coisa, né? Perdemos um membro valioso, que também aconteceu, está acontecendo nessa pandemia. O Covid está levando membros que pertenciam a algumas equipes e membros valiosos, né? Então, neste momento, surge uma liderança por necessidade. Veja, essa perda, ela precisa ser substituída. Então, aparece um líder, não que vai substituir, mas um líder que toma para si a responsabilidade, toma para si o acolhimento. É a pessoa que vai distribuir ali conselhos e vai ter algumas atitudes. Por exemplo, a substituição. Espera aí, Sérgio, fica complicado. Você está falando de trabalho ou você está falando da vida pessoal? Porque não dá para substituir um ente querido.
eu perdi um pai, eu perdi um irmão, como é que eu vou substituir essa pessoa? Eu não estou dizendo que é fácil, mas alguma coisa precisa ser substituída. Veja, essa pessoa, mesmo que seja na sua vida pessoal, perdi uma mãe, perdi um irmão, perdi uma avó, essa pessoa que você perdeu, ela trazia alguma coisa para um grupo de pessoas. Então, ou ela dava carinho, ou ela dava conselho, ou ela dava sabedoria, né? Alguma coisa ela fazia um provimento para um grupo de pessoas. Ok. Esse grupo de pessoas não pode aceitar simplesmente que esta pessoa não faz mais parte, então nós não teremos mais aquilo. Eu vou dar um exemplo na prática, né? Quantas receitas de comidas incríveis se perdem quando uma nona se vai, quando uma avó parte, né? E aí, ninguém mais cozinha como a minha avó, ninguém mais faz aquele bolo como a minha mãe. E veja, não é justo que por uma perda você não tenha mais aquela comida, não tenha mais aquele bolo. É interessante que surja alguém que ocupe aquele lugar. E normalmente uma liderança não ocupa o lugar, não é ele o substituto, mas ele ajuda a colocar o substituto. No mundo profissional é mais fácil, não é? Você tem um líder, sai uma pessoa da equipe, o líder vai e prepara uma outra pessoa. Na vida pessoal é um pouco mais difícil, principalmente quando a gente fala de familiar, por causa do laço afetivo, tá? Mas pensa bem, por que você precisa ter uma atitude diferente na morte? Eu vou dar um exemplo. De repente você pensa assim, mas a minha avó faleceu e agora tem um monte de coisa que a gente tinha com ela, algumas sensações, alguns momentos incríveis e eu não terei mais esses momentos. Então, com ela não, né? Mas precisa ter com alguém. Imagine um relacionamento interrompido, né? Então assim, morreu o meu marido. Se o meu marido morreu, então aqueles momentos eu não tenho mais. Ok. Eu me separei do meu marido. E agora eu vou ter momentos com outra pessoa. Ué? Então, dependendo do tipo da perda, você se permite ter os momentos? Se for por morte, eu não me permito ter os momentos. Mas se for por separação, ou se for por um afastamento temporário, eu me permito não ter os momentos? Não tem uma incoerência aí? Então, nesta hora, tem que chegar alguém e botar ordem na casa. Falar, olha, gente, sim, temos um luto, temos uma tristeza, perdemos essa pessoa, mas a vida continua e até em homenagem a esta pessoa, alguém vai aprender a fazer aquele rocambole de carne. Alguém vai aprender a fazer aquela bomba. Olha, eu estou falando, na minha família até hoje não consegui. A minha esposa já tentou. A minha mãe fazia um bolinho de carne, que a gente chamava de bomba, e ninguém nunca mais conseguiu fazer, né? A minha sogra fazia um bife numa frigideira, e as minhas filhas reclamam até hoje. A minha esposa também está chegando perto, mas ainda não faz igual. E não é justo que, porque a minha sogra se foi, as minhas filhas não comam mais aquele bife. Alguém precisa assumir essa responsabilidade. Quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala do mundo profissional, é a mesma coisa. Na verdade, no mundo profissional é mais fácil, porque você tem ali umas regras, você não tem a coisa do sentimento, da proximidade, que é familiar, é íntimo, não é? Então aí você consegue substituir mais rápido aquela pessoa. Mas na vida pessoal precisava ser assim também. Precisa ser de uma maneira onde você consiga substituir, e não substituir a pessoa, até porque você nunca vai conseguir em nenhum momento, nem profissional nem pessoal, substituir 100%, não, porque ninguém é igual a ninguém. Mas
os bens, o benefício, os valores que aquela pessoa trazia para o grupo de pessoas, aquilo precisa ser substituído. Porque senão não é justo com a pessoa que se foi também, nós vamos culpá-la de que agora nós não temos mais aquilo. Ah, a culpa é sua, vó. Você morreu e agora eu não como mais o bolo de carne. Não é justo com ninguém isso. E não é uma postura inteligente. Por isso que eu falo que se usar as técnicas de liderança, se surge um líder nessa necessidade, ele consegue orientar, ele consegue conduzir para que as coisas continuem e da melhor forma possível. Ok? Quando a gente fala de substituição, e você leva para o seu lado pessoal, e se você perdeu alguém próximo de você, talvez você fique até um pouco chateada com o que eu estou falando. Ah, mas o Sérgio está falando que tem que substituir. Veja, a substituição ela é natural. Ela é natural em todos os momentos. Pensa no esporte. Machucou alguém, faleceu alguém, alguém foi transferido para outro time. Tem substituto? E no trabalho? E no grupo de estudo? Na vizinhança, nossa, tinha uma pessoa que a gente gostava de conversar à tarde. A gente sentava na calçada toda a tarde e ficava conversando. Os vizinhos ali conversavam. A gente tinha um grupo da vizinhança que pescava de domingo. Tá, aí um dos membros saiu e aí você deixa de pescar? Aí você deixa de ter aquela conversa na calçada? Olha, Sandra Regina até colocou aqui pra gente, ó, já estou deixando as receitas todas anotadas. Ótimo, Sandra. Isso é uma atitude de líder, que já vai preparando o substituto. Tá certo, é isso mesmo. Essa é uma atitude de liderança. Essa é a postura que eu estou falando aqui. Parabéns, Sandra. Né? Você precisa de alguém que assuma as responsabilidades e que assuma as tarefas. Alguma coisa precisa ser feita. Veja, aqui em casa, por exemplo, existe uma tarefa, aliás, existem muitas tarefas que é a Kênia quem faz, que é minha esposa quem faz, muitas tarefas. Mas eu vou citar uma. A iniciativa de passear com as cachorras é dela. Então, às vezes, convido uma filha, convido outra filha, não me convida porque eu não gosto de passear com as cachorras. Mas essa é a iniciativa dela. O que acontece se ela se for? Cachorra não passeia mais? Talvez aí eu assuma a tarefa. Até em homenagem. Poxa vida, ela gostava que passeava com as cachorras, então agora eu vou passear com as cachorras. É isso que eu estou dizendo. Você tem que ter um substituto, você tem que ter alguém que assuma as tarefas e que assuma as responsabilidades. Isso seria uma atitude de liderança. Ok? Bom, para quem chegou depois, gente, hoje eu estou falando sobre como lidar com a perda, tá? E lembrando que a live vai ficar gravada e você pode depois assistir se perder um pedaço ou compartilhar com alguém se você achar que o conteúdo agradou, tá? Reflexos da perda. Quando você perde alguém, e de novo, no começo eu falei que essa perda não necessariamente é por morte. Eu não estou aqui fazendo papel de padre, de pastor, de conselheiro espiritual. Não, não é isso. Estou falando como lidar com a perda do ponto de vista de liderança. Né? Então, veja, reflexos da perda. Deixa eu olhar aqui, a Thaís colocou aqui. Quando a pessoa recebe notícia de falecimento de um familiar no horário de trabalho, como lidar? Bem, olha só, a pergunta da Thaís é interessante. A pessoa está trabalhando e recebe essa notícia de que faleceu alguém. Nesta hora é o momento que tem que aparecer um líder. Um líder aparece porque nesses primeiros momentos, principalmente se for uma morte inesperada, né, nesses primeiros momentos a pessoa fica um pouco perdida. Então, se ela estiver no local de trabalho, tem que vir ali o líder imediato, ou um líder, se não for o líder de direito, que seja um líder de fato,
surge um líder, aparece uma pessoa, um colega, que vai fazer um acolhimento e vai fazer as primeiras orientações, né? Eu imagino que, dependendo do descontrole emocional que essa pessoa possa ter ali no momento, ela não sabe nem como ir embora, não sabe o que está fazendo. Então tem que aparecer alguém, acolher, acalmar vai ser difícil, mas vai ter que dar algumas primeiras orientações, até que essa pessoa saia do local. Não dá para continuar trabalhando, claro, tem que ser dispensada, vai ter o seu luto ali, no mínimo os 3 dias que a legislação trabalhista garante, né? Mas, no meu caso, por exemplo, na minha empresa, aconteceu recentemente, a pessoa perdeu um familiar e eu deixei à disposição da pessoa. O luto era quanto tempo ela achava que deveria ser. Foi uma atitude minha, foi uma primeira vez que aconteceu isso na empresa, eu achei que foi acertado, a equipe também achou que foi acertado e a pessoa também achou que foi acertado. Ela acabou se afastando um pouco mais que os 3 dias obrigatórios, mas que bom, porque aí quando voltou produzindo de novo. Espero que eu tenha respondido, Thaís. Bom, repetindo, reflexos da perda. Quais são esses reflexos? Acabou de ter uma perda, então você tem ali uma tristeza, um desânimo, uma desorientação. Existe uma coisa chamada medo da escassez. No caso que eu falei, quando é um provedor, morreu um pai, uma mãe e era o provedor financeiro da família. Agora tem um medo da escassez. Tem o tal do medo do dia seguinte. E agora, meu Deus, faltou chão debaixo do meu pé. O que eu faço a partir de agora? Né? Algumas pessoas reagem com raiva. Outras com desejo de vingança. Gente, tem a perda da fé. Sentimento de derrota e alguns outros reflexos da perda, né? Deixa eu ver, tem um comentário aqui, ó. PVM Farias colocou um comentário. No ato de liderar, também não cabe preparar os outros para o momento que o líder faltar? Sim, perfeito, bem comentado. Porque essa perda pode ser o líder. Essa perda pode ser o líder, né? E que bom se esse líder foi realmente um líder e não um chefe, né? Porque o chefe, muitas vezes, ele não prepara ninguém porque ele tem medo que essa pessoa ocupe o lugar dele. O líder não. O líder usa a técnica de delegação para ir treinando substitutos para a sua possível falta. Ok? Bom, voltando lá. Então, só repetindo. Reflexos da perda. Tristeza, desânimo, desorientação, raiva, a perda da fé. Neste momento pode acontecer a perda da fé, um sentimento de derrota, né? Neste momento, uma pessoa precisa trazer uma palavra amiga, uma palavra de conforto, um ombro para chorar, um ouvinte, né? Deixar o seu ouvido ali à disposição. Essas coisas ajudam muito, tá? Nos primeiros momentos, as pessoas às vezes não tem muito que você ficar orientando. É mais dizer ou deixar a pessoa pelo menos perceber, olha, eu estou aqui. Tá? Eu não passei por situação de perder alguém muito próximo, um familiar próximo. Eu não passei ainda por essa situação de perder alguém muito próximo. As minhas avós, os meus avós, quando faleceram, já era esperado, porque já estavam doentes há algum tempo, então era uma coisa meio que preparada, né? Mas já estive do lado de pessoas que tiveram perda de repente, de surpresa, sem um preparo, e gente muito próxima, muito querida. E a minha postura foi só mostrar que eu estava ali do lado. Não adiantava querer argumentar. Você tem que dar um tempo para a pessoa. Então, às vezes, mas o que eu falo? Às vezes nada. Às vezes só encosta ali. Senta do lado. E fica esperando para ver se a pessoa vai precisar de alguma coisa de você. Né? A Dani está falando aqui, um acompanhamento psicológico também ajuda muito nesses momentos. Sim,
Mas aí o acompanhamento psicológico, ele vai vir um tempo depois, né? Você não tem um psicólogo de plantão ali do lado e a pessoa não começa a fazer uma terapia logo no dia seguinte, dentro do luto. Entendeu, Dani? Concordo, mas é depois de um tempo. Até lá, precisa alguém fazer alguma coisa. Então, alguém que fique ali do lado, que dê um acolhimento. Né? E aí tem um item bem importante. Só um momento. Tem um item bem importante, que é como que você ajuda alguém que teve um descontrole emocional. É claro que se for uma coisa extremamente severa, vai precisar de profissionais. Mas imagine assim a pessoa que começa, tá tudo dando errado. Algumas pessoas que entram em desespero. E aí existe aí algumas síndromes, alguns transtornos, né? Depressão, ansiedade, pânico. Né? Você imagina que tudo isso é derivado daquela informação negativa que chegou. Então você tinha uma pessoa que não tinha nenhum desses, ou tinha até alguma predisposição, mas não teve o gatilho. Né? E aí a perda de alguém, que, repetindo, não necessariamente é por morte. Pode ser uma separação, pode ser um afastamento, uma pessoa que viajou, que foi embora, pode ser uma perda temporária. Eu ouço bastante um termo que é síndrome do ninho vazio. Me parece que é um transtorno que acomete as mães quando os filhos saem de casa. Síndrome do ninho vazio. Né? Essa síndrome do ninho vazio, às vezes, ela pode ser o gatilho de algumas desses transtornos, dessas síndromes, né? Depressão, ansiedade, pânico. Tá. E o que o bom líder pode fazer para ajudar? Veja, se isso é oriundo de uma informação negativa que chegou, você combate informação negativa com informação positiva. É isso que o líder faz. Você tem que combater informações negativas com informações positivas. Nessa hora, a religião e a fé ajudam muito. Se a pessoa realmente acredita que foi para um plano melhor, já ajuda, já dá um conforto. E às vezes tem que ter alguém do lado ali para lembrar a pessoa disso. Certo? Mas eu quero falar mais um pouco, então, sobre esse descontrole emocional. E eu vou falar um trecho de um livro. Eu vou aproveitar e vou até ler o trecho do livro, porque eu não sei de cor ele ainda. Tá? Imaginem o seguinte cenário. As notícias são ruins. Enquanto eu vou ler esse trecho aqui, qualquer semelhança com o atual momento é mera coincidência, viu? Mas vamos lá. As notícias são ruins. As pessoas acreditam nas notícias. Algumas pessoas entram em pânico. O pânico contagia outras pessoas. A maioria começa a agir como se fosse o fim do mundo. É a síndrome do apocalipse. De repente, uma pessoa começa a combater as notícias ruins com notícias boas. Algumas pessoas começam a ter esperança. A esperança contagia outras pessoas. Essa pessoa com notícias boas, ela conquista a confiança da maioria e torna-se um líder. O líder ajuda as pessoas a transformarem suas esperanças em objetivos. O líder ensina o caminho para atingir os objetivos. O líder incentiva as pessoas para conquistarem um objetivo fácil e intermediário. O líder enaltece a conquista deste primeiro objetivo, elogia o ato, demonstra o sabor da vitória e motiva o prosseguimento da jornada até os próximos objetivos.
E assim, o pânico e o desespero são vencidos pela boa liderança. Gente, esse trecho desse livro é uma propaganda, tá? Desculpa pela propaganda. Ele é o trecho do capítulo que eu escrevi, A Liderança como Ferramenta de Controle Emocional. É o capítulo que eu escrevi, nós somos em 10 autores. O livro chama-se Saúde Emocional, Soluções Humanas. Por enquanto ele está na versão e-book e está sendo pouco divulgado. Daqui a pouco ele vai virar a versão escrita. Mas eu fui convidado no início do ano a participar desse livro e eu escrevi esse capítulo, A Liderança como Ferramenta do Controle Emocional, exatamente porque quando me pediram para escolher um tema, e eu escolhi liderança porque é o tema que eu mais conheço, que é o melhor discurso sobre, né? E para mostrar que a liderança serve de ferramenta para controle emocional. Bom, gente, nosso horário da live está bem avançado. Deixa eu só fazer um rápido resumo aqui do que nós abordamos, tá? Então, o tema foi como lidar com a perda e do ponto de vista da liderança. E se liderar é influenciar pessoas, não tem melhor momento do que neste momento da perda o líder exercer a sua liderança, com postura, com atitude, com exemplo. Perder pessoas não é só para a morte, você pode perder pessoas para um rompimento de relacionamento, você pode perder pessoas no trabalho, por exemplo, alguém que trocou de trabalho, mudou de empresa, você pode perder pessoas temporariamente, o exemplo que eu dei, filhos que saem para estudar. Nós falamos também que nós podemos ter perdas pessoais e profissionais. E a liderança surge da necessidade. Quando você, principalmente na sua vida pessoal, perde uma pessoa, parece que surge essa necessidade de um líder, e esse líder ele tem que ajudar na substituição da pessoa. Não necessariamente da pessoa, mas pelo menos dos bens, dos valores que aquela pessoa agregava no grupo, que aquela pessoa agregava na equipe, por isso ela precisa ser substituída. Então, de novo, não ela exatamente, mas as tarefas e as responsabilidades dela precisam ser substituídas. Aí eu falei dos reflexos da perda. A perda traz desânimo, tristeza, raiva, desejo de vingança, perda da fé, um sentimento de derrota, o medo da escassez, uma desorientação. E aí, nessa hora, uma palavra amiga, uma palavra de conforto, um ombro para chorar, um ouvido para ouvir, isso pode ajudar. Você só se fazer presente já é uma ajuda, tá? E depois eu falei um pouco mais do descontrole emocional, até citei um trecho do livro que nós lançamos, ele foi lançado oficialmente esta semana. Bom, o tema hoje foi um pouco mais pesado e, se vocês me permitem, eu vou terminar essa live com uma oração. Veja, existe um palestrante que eu gosto muito, que é o Estevão Camolese. E eu, desde a primeira palestra, que eu já assisti várias do Estevão, mas desde a primeira palestra que eu assisti do Estevão, ele termina as palestras dele com uma oração. E aí eu sempre tive essa vontade de plagiar, de copiar essa oração, porque eu achei muito legal. E eu nem sou uma pessoa religiosa, mas eu gostei muito. E eu tive a oportunidade de ser apresentado a ele, e eu disse que eu gostaria muito de usar algumas coisas que ele usa na palestra dele, inclusive essa oração, e ele me deu a permissão. Inclusive, ele foi muito generoso, ele falou: Sérgio, eu não inventei essa oração, eu só pesquisei, encontrei, gostei e eu uso nas minhas palestras. E conhecimento a gente não tem que guardar para a gente tem que multiplicar. E eu considero essa oração um conhecimento, então hoje eu vou me permitir repetir a oração que eu escutei na palestra do Estevão Camolese. Essa é uma oração medieval, de uma Escócia medieval, pelo menos essa é a origem dela, que a gente pesquisou, que ele fala e que eu pesquisei também. E ela diz mais ou menos assim: que os ventos
sempre sopre em suas costas, impulsionando-os avante. Que as chuvas sempre caiam em seus campos, trazendo alimento, fartura, abundância. Que o sol sempre brilhe em seu rosto, trazendo luz, esperança, alegria de viver. E até que nos encontremos novamente, que Deus os tenha suave e seguro na palma de sua mão. Muito obrigado. Até a próxima.